é o Evangelho segundo Jesus, segundo o Cristo eterno de Deus, segundo o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo, segundo essa grande e eterna ordem do amor de Deus. Hoje, Mateus, no capítulo 21, do verso 18 ao verso 22, um texto no qual eu já falei, acho que se eu disser centenas de vezes eu estou sendo modesto, porque quantas vezes eu já falei nesta mesma ocorrência da vida de Jesus. E diz assim: cedo de manhã, bem cedinho de manhã, quando ele voltava de uma aldeia ali do lado, uma aldeia vizinha a Betânia, pouca coisa, 500 metros. Isso para nós hoje não é nada. Na antiguidade, 500 metros, 1 quilômetro de distância configuravam 2 pequenas aldeias. Ele sempre estava em Betânia, onde ele tinha muitos amigos. Mas nesse texto específico se diz que ele estava vindo de Betfagé, ao lado de Betânia, na frente de Jerusalém, 1 quilômetro em linha reta. Você dá de cara nas muralhas de Jerusalém. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, no caso a cidade é Jerusalém, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, da árvore, da planta, e não tendo achado senão folhas, porque figueira é a mãe dos figos. Na realidade, a gente conhece a figueira por causa dos figos. O figo é muito maior do que a figueira. A figueira é a progenitora desse ente que transcende a sua própria frutuosidade. Ele é uma simbolização universal. E em Israel, especialmente, a figueira e o figo. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado nada senão folhas, disse-lhe Jesus: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente, murchou. Vendo isto, os discípulos dele admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, que secou imediatamente, mas até mesmo se a este monte das Oliveiras, sobre o qual nós estamos, se até mesmo a este monte disserdes: ergue-te daqui e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. É extraordinário o que Jesus diz aqui. É absurdo. Que de fato ele está dizendo, usando essa figueira de muitas maneiras, porque há muitas camadas de percepção aqui. Tem a metáfora que decorre desse episódio
em relação à religião de Israel, a figueira que só tinha folhas, hipocrisia, mas não dava fruto, que vivia fazendo cenário, porque nem era a época de fruto, diz o Evangelho de Marcos, mas aquela figueira era só folhas, como Israel, que não dava nunca fruto, mas se aparentava como alguém que se tem folha porque já deu fruto, no caso da figueira. Tem camadas e camadas e camadas e camadas de interpretação real, não forçada, não alegoricamente imposta, nada. Mas o que está dito na base, na raiz da fala, que foi o que chamou a atenção aos discípulos, teve a ver com o fato de que Jesus passou a mão na figueira, enfiou a mão nela, procurou figos, não havia figos e era época de não ter folha nas figueiras, porque a figueira primeiro dá o fruto, ela começa primeiro a brotar o figo, depois é que ela se enche de folha. E ali em volta, todas as figueiras do Monte das Oliveiras estavam secas. Não era tempo de figos. E no caso da figueira, ela de seca começa a abrir o broto da fruta. Depois é que ela se enche de folha. De modo que quando uma figueira está cheia de folha, é porque dentro dela tem que ter fruto, porque o fruto começa antes da folha, no caso dela. É estranha, mas é assim. Por isso a metáfora é tão extraordinariamente apropriada para o contexto imediato, para Israel, que era uma figueira cheia de folhas de religião, de aparência, de faz de conta. Era uma árvore linda e bela, porém sem fruto. E Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. No contexto de Marcos, quando a gente lê esse mesmo texto, em Marcos, a gente vê que a aplicação é maior, é mais ampla. Mas eu aqui quero ficar no que os discípulos viram. Eles não pensaram em Israel como metáfora, eles não viajaram para mensagens sobre hipocrisia, sobre fazer de conta e não ser. Não. Eles só ficaram chocados com o fenômeno. Foi isso que os sacudiu. E eles exclamaram: caraca! Na realidade foi isso que eles disseram. Caraca! A figueira secou depressa, cara, na mesma hora, caraca! Encheram-se de perplexidade, foi o maior caraca. Aí, Jesus lhes disse: não fiquem admirados, apenas saibam que o que aconteceu aqui é um fenômeno. Jesus tratou como um fenômeno do homem, na realidade, o que aconteceu ali. Olha só como o tempo todo a descrição é fenomenológica e tem a ver com o homem. Os discípulos disseram: caraca! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé, qualquer um de vós, se tiverdes fé, e não duvidardes, se for aquela fé que se estabelece para além de qualquer possibilidade de dúvida, qualquer figueira seca, tudo acontece. Se vocês tiverem essa mente, se alcançarem esse nível de confiança, de foco, as coisas mudam de lugar. Se vocês tiverem uma mente com esse olhar, isso altera mundos, desplanta montes, altera topografias,
Se vocês, com toda a sinceridade, sem maldição na mente ou no coração, tiverdes fé e não duvidardes acerca de qualquer coisa que pedirdes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas vocês verão que montes se removerão de diante de vocês. E tudo quanto pedirdes, em oração, crendo, sem duvidar, e sem capricho, sem bruxaria, sem feitiçaria, sem manipulação, sem ódio, crendo, recebereis. Se não duvidardes, crendo, recebereis. Senhor Jesus, planta hoje em nós a raiz de uma fé que nunca seque, que nunca viva de aparências, de folhagens, e que sempre se valide pelo fruto da confiança, da estabilidade e da fidelidade. Planta convicções, planta a não dúvida em relação a tudo quanto seja evangelho. Permite que o nosso coração nunca duvide do evangelho, apenas busque discerni-lo mais e mais e mais. E salva-nos de sermos desses que se escondem atrás de folhagens de aparência e não dão o fruto da justiça. É o que eu te imploro por mim e por todos nós aqui. Em nome de Jesus. Amém.